Melhor e Mais Justo está de volta. Hoje, o Melhor e Mais Justo discute a proposta de redução da maioridade penal que está em tramitação no Congresso Nacional. Participam desse debate Paulo Teixeira, deputado federal pelo PT de São Paulo, e Roberto da Silva, professor de Pedagogia Social da USP. Os dados são imprecisos, mas há uma estimativa do Fundo das Nações Unidas, já lembrada pelo deputado Paulo Teixeira, para a infância, que é a Unicef, de que os homicídios praticados no Brasil por adolescentes entre 16 e 17 anos representam apenas cerca de 1% do total. Quais seriam os impactos sociais se colocarmos, independentemente do tipo de crime, jovens entre 16 e 17 anos no já superlotado, sucateado e desastroso sistema carcerário brasileiro? A gente terminou o primeiro bloco falando disso, né? Paulo dizendo, coloca um menino de 16 anos dentro de uma penitenciária, provavelmente ele sairá de lá PhD no crime, porque será aliciado e, inclusive, obrigado a participar do crime, porque vai ser protegido, vai trocar sua proteção pelos grupos delinquentes dentro dos presídios por ser cooptado e virar um soldado dessas facções do crime organizado. A sociedade não tem noção de que reduzir a maioridade penal e pegar esses poucos jovens, se a gente pensar no 1%, né, que cometem crimes graves, vão ser condenados com a progressão de pena, etc., eles vão sair da cadeia escolados no crime e muito jovens, quer dizer, com muita vitalidade, com muito tempo para serem soldados do crime organizado e complicarem ainda mais a condição da segurança pública no Brasil. Roberto. Eu tive a preocupação de conduzir pesquisas nas unidades de internação da antiga FEBEM, agora Fundação Casa, e no sistema penitenciário para avaliar exatamente isso, né? O fato é que quanto mais precoce a internação e mais prolongada no tempo, maiores são os danos sobre os meninos, né? Colocar menino, tem uma unidade da Fundação Casa chamada Danoninho, né? Fica lá no meio do mato, em Franco da Rocha, onde estão os meninos de 12 anos de idade. Né? Aqueles meninos já vêm de famílias onde há dificuldade de socialização, de estabelecer relações desestruturadas. Né? Sim, não gosto da palavra, mas é isso. Né? Então, 3 meses dentro da unidade de internação, esses meninos já esqueceram dos valores referenciais de rua, já incorporaram os valores da própria instituição. 6 meses, eles já não são mais reconhecidos. Né? 7 meses, 8 meses, 1 ano, eles saem das unidades praticamente escrito FEBEM na testa, porque incorporaram de tal modo a cultura institucional, os jeitos, os trejeitos, a linguagem, a expressão corporal, que os amigos anteriores, professores, parentes, não os reconhecem mais. Já os discriminam, inclusive. Já os discriminam. Né? E a média de internação, salvo engano, é de 9 meses, né? É de 9 meses. Começa isso 12... média, né? Você tem meninos que passam 3 anos ou mais e tal, mas na média, 9 meses de internação. 9 meses. Que já seria suficiente para degradar a sua pertença social e gerar discriminação. E ao contrário do que a população pensa, certos perfis de adolescentes, a internação para eles, mesmo que tenham cometido crimes mais gravosos, vamos dizer assim, como o homicídio, eu fiquei 1 ano trabalhando numa unidade de internação só com adolescentes homicidas primários. O homicida primário, e sobretudo o adolescente que cometeram crimes eventuais decorrentes não da vida do crime, mas de disputas, de festas, de baile, de escola e coisas assim. Sim, vou te pegar lá fora, né? Isso. Esses não reincidem. Né? A gente chega à conclusão que a recuperação do homicida é mais fácil do que a recuperação do ladrão. Primário, naturalmente. O homicida primário. Né? É mais fácil do que a recuperação do ladrão ou do cara que está envolvido no tráfico de drogas. Então, 1 ano de permanência para esses meninos, vários deles tinham um sentimento de remorso tão grande que alguns queriam se matar dentro da própria unidade. Né? Então, diante desses,
o assédio do crime organizado, o assédio das facções dentro deles é muito maior porque eles têm mais escolaridade, eles vêm de famílias que têm um arranjo social um pouco melhor e eles têm mais trânsito nas comunidades porque vieram de outros bairros, por exemplo, que não são só as favelas, os cortiços, né? Normalmente são jovens, inclusive, de classe média baixa, classe média e assim por diante. Então, eles são muito visados pelo crime organizado no sentido de se estabelecer em torno deles e da família a lógica da extorsão. Paulo, você dizia no final do primeiro bloco, eu quis que o Roberto também falasse daquilo que falava, mas você dizia, a grande questão é que o sistema de segurança pública já previsto as diretrizes, seus princípios na Constituição de 88, não dá mais conta da realidade brasileira do ponto de vista de segurança pública, enfim, de vivência urbana, das questões das periferias, das questões econômicas e de classe. Queria que se aprofundasse um pouco isso. Quer dizer, se elas não dão conta por quê e quais seriam as alternativas? Então, na minha opinião, nós estamos vivendo no Brasil, né, é uma realidade assim já de muito tempo, né, que nós escrevemos na Constituição, uma Constituição muito, digamos assim, recortada por interesses das instituições de polícia. Então, seguiu o sistema federativo, né? A segurança pública ficou muito para os estados e dentro dos estados nós constitucionalizamos a organização das polícias entre polícias civis, polícias militares. Então, hoje o que acontece no Brasil é que nós vivemos num país que, do ponto de vista dos estados, as instituições policiais não se conversam e as instituições policiais não conversam entre os estados e com a União. Então, na minha opinião, nós temos uma situação em que um grupo que pratique crimes, né, ele acabe, por exemplo, se organizando num estado, atuando em outro estado e se movimentando no Ou seja, aproveitando essa desarticulação das polícias para poder agir em várias geografias aí no Brasil. E qual é a resposta que nós temos dado? Ao invés de nós articularmos as polícias, aprofundarmos aspectos de investigação, ao invés de nós aprimorarmos esse sistema, articularmos esse sistema, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aumentando pena, aumentando pena. Isso está provocando, na minha forma de ver, um aumento da violência. Por quê? Nós estamos aumentando o público no sistema carcerário. Hoje o sistema carcerário ele é um locus, é um lugar de organização do crime contra a sociedade, né? Ele já não comporta mais as pessoas que estão dentro do sistema, não comporta mais. O Brasil é o terceiro país do mundo com a maior população carcerária. É isso. E nós não temos cárcere para tanta gente. Né? Não, e o pior, nós estamos aumentando penas para uma série de crimes sem ter condição de colocar as pessoas nos presídios. Nós não temos condição nem de ter as pessoas que estão dentro dos presídios, nós não temos lugar para colocar aquelas pessoas que estão com mandado de prisão, que não foram presas, e se baixar a idade penal, então o caos, não sei se dá para dizer que o caos vai se estabelecer, eu acho que o caos já se estabeleceu, né? Então isso, na minha opinião, na verdade, nós tínhamos que ter foco no sistema repressivo. Eu acho que o foco tem que ser, primeiro, aquele grupo social que pratica crimes continuados, que é organizado na matéria, digamos. Se especializou, crime organizado, né? O tráfico de droga, o tráfico de arma, o crime de carga. Eu diria o seguinte, aquele que pratica crimes continuados, aí você tem que levar para o sistema penitenciário, né? E você tem que aplicar as medidas
cautelares para evitar muitas pessoas. Por exemplo, o cara pratica um crime contra o sistema financeiro, proíbe ele de... A medida cautelar não vai mais trabalhar no sistema financeiro. E toma o dinheiro dele. E toma o dinheiro dele. Quer dizer, você tem outras formas de punição, né? Que não só a prisão. A prisão, às vezes, é cara e ineficiente, né? Então, nós precisamos ter um foco nisso, né? Eu, particularmente, acho que a política de drogas tem que mudar. A política de drogas hoje ela é responsável... De combate às drogas. De combate às drogas. Ela é responsável por um grande encarceramento e um encarceramento desnecessário. Desnecessário. E, normalmente, encarcera as pessoas de baixo envolvimento. Ela não encarcera... Em São Paulo, 40% dos adolescentes estão internados por envolvimento com drogas. É isso. Então, na minha opinião, nós tínhamos que evoluir na sociedade brasileira por uma política parecida com o que o Uruguai fez, que o Mujica fez, tá certo? Porque você vai retirar esse tema, que é um tema muitas vezes econômico, da esfera Penal, né? penal, né? Então, e aí você vai hierarquizar, né? O que você precisa hierarquizar? Quem pratica crimes contra a vida, né? Quem faz, quem tem organização, quem pratica violência, esses têm Os que ser... reincidentes, né? O crime Os reincidentes, esses têm que ser o alvo de uma política criminal, né? Então, eu acho que são dois aspectos. O primeiro aspecto é de organizar o sistema de segurança e, de outro aspecto, é hierarquizar o combate, né? Hoje, a opinião que eu tenho é que o que se faz é o combate pelo mais fácil, não pelo mais difícil. Você desarticula a beirada e não o cérebro, né? Você não pega o centro do tema, o topo da hierarquia. Você pega... assim, a base da pirâmide. No popular fica apagando incêndio, né? Enxugando o gelo, é isso. porque você não desestrutura efetivamente a cadeia do crime. É isso. Mas a perversidade da sociedade brasileira, inclui aí todos os setores, é eleger exatamente os setores mais frágeis como bode expiatório da vez. Sempre, né? Sempre. Historicamente, né? Né? Isso no Brasil. Lembro que na década de 70, o inimigo público número 1 era chamado o trombadinha, que era o menino, a menina, normalmente dos complexos da FEBEM, lá no Tatuapé, que fugiam pela Celso Garcia, iam na Praça Clóvis, Praça João Mendes, e ali faziam os pequenos furtos dando trombadas, né? Agora, a vez é do adolescente. Ainda que estatisticamente seja inexpressível o impacto do envolvimento deles na delinquência, se elegeu a adolescência como o bode expiatório da vez, como se puni-lo mais precocemente, colocá-lo na cadeia mais... saciasse a sede de vingança da sociedade e resolvesse todos os problemas. Você falou de um tema que eu queria discutir com vocês e que é central, eu queria destacar isso que você está falando. Às vezes eu olho para esse debate e me parece que o debate da redução da maioridade penal é que, na verdade, quem está propondo isso não está pedindo justiça e nem buscando uma solução no campo da justiça. Está propondo e ativando, atiçando um desejo de vingança e um ódio social. E estabelecendo alvos, né? Quer dizer, quem garante que os adolescentes de 16, né, num argumento de quem defende a redução, de eles que praticam, eles são cooptados pelo crime organizado. Bom, então, se cooptarem o de 15, nós rebaixaremos para 15 e depois para 14. E pararemos quando? Né? Quer dizer, qual a responsabilidade da sociedade, né, de fazer esse debate e de discutir justiça e não vingança, né, de discutir construção social e não ódio social, porque parece que a nossa política, inclusive muitos dos representantes que estão lá na Câmara, etc., que a minha impressão às vezes é que instilar o ódio dá voto. Dá voto, Paulo Teixeira, instilar o ódio no Brasil hoje? Dá voto, dá voto. E isso que o Roberto falou é muito importante tudo. Quer dizer, você gera um ódio social e uma estigma. E qual é o resultado desse estigma? Eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, que é de Minas Gerais, que ele pediu uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as razões do grande número de jovens negros que são mortos no Brasil. Ele me disse assim, dados estarrecedores
né? E não é nem epidemia, porque epidemia estaria num certo patamar. Hoje o que nós estamos fazendo no Brasil está acima desse patamar. Isso é, nós elegemos como inimigos da sociedade o jovem pobre negro. E essas medidas, elas, de certa forma, vêm contra reações àquilo que se tinham como conquista. Eu já ouvi de funcionários da Fundação Casa e de agentes do sistema penitenciário: por que eu tenho que levar esse menino para médico, para dentista, quando eu tenho o meu filho lá em casa que eu não consigo levar ele para o médico, para o dentista? Né? Ou em relação aos negros, a disputa por cotas na universidade, né? Tem uns certos setores da população que se insubordina contra isso porque acha que está sendo injustiçado. Então, a reação natural de aceitar mais fácil a mortalidade do jovem negro talvez seja uma reação, até porque não vai ter mais a disputa. Entende? Então, a população, de modo geral, tem essa percepção. Certos setores da sociedade só têm acesso aos serviços públicos, às políticas públicas, quando cai nas malhas da justiça. Então, o adolescente tem transporte, tem alimentação, tem curso profissionalizante, tem frequência obrigatória. Mas por quê? Porque ele cometeu um ato infracional, está sob a tutela da justiça, o Estado é obrigado a providenciar. Agora, os filhos da classe baixa, da classe operária, que não incorreram em atos infracionais, esses estão completamente desassistidos de políticas públicas. Isso é um equívoco, é uma forma errada de conduzir política pública. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo. Vocês viram que o debate está quente, a gente volta com ele já já.